Senador Paulo Rocha, agora há pouco falava, e quero aqui rememorar e parabenizar a senadora Séries, que esteve aqui nessa casa por 8 anos, muito bem representando o estado de Mato Grosso, que foi candidata agora nas eleições no primeiro turno em Cuiabá. Foi uma grande lutadora pela educação. E digo isso, me lembrei dela justamente porque no Brasil inteiro agora nós estamos tendo um debate sobre a educação, sobre a reforma do ensino. E chamei a atenção justamente para a pessoa da senadora Séries, da ex-senadora Séries, justamente porque ela sempre foi uma lutadora por um ensino melhor. Lá no Mato Grosso ela era uma espécie de Cristóvão Buarque lutando pela educação. E uma luta que tem que ser de todos nós, justamente porque nosso país é um país que não tem como ficar sem ser protagonista no cenário mundial, até pelo seu tamanho, pela sua riqueza. Eu moro num estado em que isso reflete muito bem a necessidade de investirmos em produção de conhecimento. Mato Grosso, como todos sabem, tem o maior rebanho de gado desse país, é o maior exportador de carne, é o maior exportador de soja, maior exportador de milho, maior produtor de milho de pipoca, maior exportador de diamante. Um estado que tem um imenso potencial, mas tudo na produção de commodities. E isso tem um ciclo, isso passa, senador Paulo Rocha. E a nossa preocupação é que, depois disso, qual será o futuro do estado de Mato Grosso? E mesmo do Brasil, qual será o futuro do nosso país? Porque nós continuamos como se fôssemos lá no início, como se estivéssemos lá no início da nossa história. Continuamos produzindo alguma coisa para exportar. Já exportamos pau-brasil, já exportamos café, já exportamos açúcar, hoje exportamos soja e outros produtos. Está na hora de começarmos a produzir também conhecimento. A Índia, por exemplo, nós fazemos parte dos BRICS, Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul. Mas o interessante é que, em termos de educação, em termos de produção de conhecimento, nós estamos muito atrás desses países. Ano após ano, nossa educação não alcança os índices. Nós não temos produzido nada de efetivo, nós não temos um prêmio Nobel. Só a Universidade de Stanford tem em torno de 17. Então, nós precisamos realmente fazer alguma coisa. Lógico que temos os debates, as nossas brigas, vamos dizer, de cunho ideológico e tudo, mas ninguém nega que precisamos de um outro modelo. Agora temos aqui o grande desafio. Veja bem, eu sempre faço essa comparação. Os Estados Unidos tinha uma cidade, Detroit, que todos conheciam, até quem jogava os joguinhos ali na década de 80, tinha aqueles joguinhos de corrida que remetiam à cidade do automóvel. Detroit era o ápice. E depois surgiu a Califórnia, no Vale do Silício, que produzia conhecimento. Hoje, todos os telefones, esse telefone aqui, por exemplo, tem 200 patentes, nele condensado esse conhecimento e exportam para o mundo inteiro, produzem conhecimento. O pessoal fala, a China é quem fabrica, tá, mas boa parte do conhecimento sai ali do Vale do Silício. Vale lembrar que hoje Detroit está quase uma cidade fantasma. O ciclo do automóvel ali se passou e a cidade não tinha produzido uma outra saída. Assim, essa é a minha preocupação com o estado de Mato Grosso, porque depois da soja, o que virá? Essa foi uma provocação que o senador Cristóvão fez numa palestra que esteve no estado. Será que nós seremos uma Olinda ou Ilhéus, que foi o grande polo econômico do país, e depois não deu continuidade a esse ciclo? Essa é a grande preocupação. Os nossos alunos de hoje terão chance de competir no mercado internacional? Nós seremos competitivos? São perguntas que nos inquietam. Porque se fizer uma pesquisa ali pelas 6h30 da manhã, quando os alunos estão se deslocando para a sala de aula,
e perguntar: você está indo com alegria, com vontade de aprender? Eu creio que o número será bem baixo. Outra coisa, os nossos alunos estão estudando para aprender ou estão estudando para a prova? Eu sei que nós temos que ter um meio de aferir o conhecimento. Mas me preocupa quando meu filho, no domingo à noite, nossa, eu esqueci, eu tinha que estudar para a prova. Ele está perdendo o tempo de ir para a sala de aula. Se você está estudando para a prova, você está perdendo tempo. Sabe por quê? Porque a escola, tem gente que pensa que vai para a escola para aprender. Não, nós não estamos indo para a escola para aprender. A escola você vai, pega o conteúdo e em casa você aprende, fazendo aquela velha e sagrada tarefa de casa. Mas tem pais hoje que até ficam bravos quando o professor passa muita tarefa. Ou então dizem: olha, em dia de prova, a escola não deveria marcar um monte de prova na mesma semana. Mas por que não? Não, porque eles têm que estudar para a prova. Meu irmão, se você chegou no um dia anterior ao vestibular, ou ao Enem, ou a qualquer concurso, e na noite anterior você foi estudar para esse concurso, você está morto, você está fora. A vida aqui fora é dura. E nossos alunos, boa parte, senador Paulo Rocha, estão perdendo o tempo na sala de aula. Porque a escola ficou chata. Nós temos alunos do século XXI, professores do século XX e um sistema de ensino, eu não sei nem de que século, mas é bem atrás. Então, boa parte dos alunos hoje escondem, como as escolas geralmente proíbem, o smartphone, ele fica aqui, com ele entre as pernas. E tem um professor amigo meu que disse: eu sei quando os alunos estão no smartphone. E disse que um aluno dele falou: como é que o senhor sabe? Ele falou: é porque ninguém fica olhando para a genitália e rindo. Porque o sujeito fica ali com o smartphone escondido, porque a escola deixou de ser interessante. E o que é que nós temos que fazer? Não dá para continuar assim, porque nós estamos gastando, e não é pouco, nós estamos gastando uma fortuna com educação. Mas essa relação, quantidade de dinheiro e qualidade do ensino não tem se refletido uma realidade. Por mais que critiquem, olha, nós precisamos de dinheiro para a educação, nós precisamos investir em educação, nós precisamos muito de conhecimento. Mas nós estamos fazendo o que com esse dinheiro? Os alunos estão indo lá para aprender? Essa é que é a grande pergunta. Hoje, nós pais, professores e todo mundo na sociedade, estamos indo pelo caminho errado. Boa parte dos pais não exigem mais que as crianças façam o dever de casa. E não sou eu que estou dizendo, os neurologistas dizem que nós temos uma memória de longo prazo e uma memória de curto prazo. E aí o que acontece? O aluno vai de manhã para a escola, assiste a aula e vai para casa ou dormir, ou assistir desenho, ou ir para o YouTube. E no outro dia ele já pega outra matéria e 15 dias depois ele vai estudar para aquela matéria, para a prova. Ele já esqueceu tudo. E aí ele estuda ali para a prova. A matéria entrou na memória de curto prazo. Ele fez a prova, acabou. Eu desafio um professor a dar uma prova hoje e na próxima semana ou 3 dias depois, ele dá a mesma prova. É muito provável que boa parte da sala não vai ter a mesma nota. Sabe por quê? Porque ele estudou para aquela prova. Aí eu pergunto, o engenheiro, o médico, ou seja lá quem for, ou o aluno que está estudando para... Quanto do conhecimento que ele teve durante todo o ano ele reteve? 10%? 15%? O ideal era 100%. Mas eu arrisco a dizer, não tenho números para dizer isso, mas eu arrisco a dizer que não fica retido 20%. Boa parte é esquecido logo depois, porque a cada dia o cérebro faz uma limpeza. Nosso cérebro tende a reter só o que ele considera importante. Como nós não fixamos aquele conhecimento logo em seguida, a tendência é o cérebro varrer para a lata de lixo. Esse
eu creio que seja uma das causas, que nós estamos lá entre os retardatários em termos de índices educacionais pelo mundo inteiro. Isso é uma tragédia muito mais grave do que qualquer coisa. As pessoas falam, olha, a corrupção é grave. É grave. A corrupção traz problema para o país. Agora, um país sem educação, um país sem conhecimento, isso é uma tragédia sem tamanho. Sabe por quê? Porque você tem uma desigualdade. Você passa a competir no mundo, é como se os outros que tivessem uma boa educação, que tivessem produzido conhecimento, estivessem numa Ferrari e você estivesse num Fusquinha, que gasta muito, mas rende pouco. Essa que é a grande dificuldade que nós temos hoje. Então, nós não temos produzido muita coisa relevante em termos de tecnologia, também não temos produzido nada que tenha impacto no cenário mundial em termos de conhecimento. E olha que nós sempre tivemos vocação. Nosso povo é criativo. Basta ver, eu estava vendo agora, tive a grata satisfação de receber a medalha do mérito à aeronáutica e vi uma apresentação da aeronáutica remetendo à descoberta do avião, à invenção de Santos Dumont. Vi ali os modelos, o Mademoiselle, o 14 bis, e eu fiquei imaginando, nós temos vocação, porque nosso povo tem criatividade. Agora mesmo, o Brasil, através da aeronáutica, terminou o avião KC-390. Então, se nós focarmos, se a gente tiver um projeto de reforma de ensino, nós vamos para frente. Mas precisamos fazer isso com um debate claro, um debate honesto. Tem muita gente dizendo, olha, vão acabar com o ensino. Na verdade, é uma falácia. Eu vejo muitos alunos que dizem que estão invadindo escolas. Mas eu tenho certeza que eles não leram essa reforma do ensino. Sabe por quê? Porque essa reforma vem sendo discutida há 20 anos por técnicos de todas as matizes políticas. E principalmente especialistas na área. E a proposta, essa medida provisória diz justamente o quê? Que o aluno é quem vai escolher. Sabe para que isso? Justamente para o aluno ter a chance de estar fazendo as matérias que ele gosta. Aí eu quero trabalhar com sociologia, mas não quero filosofia. Eu quero trabalhar com exatas, mas não quero biologia. Não, eu quero trabalhar com o mesmo currículo que tinha antes. Então, você vai fazer o mesmo currículo. É o direito de escolha. Então, nesse momento aqui no Senado, nós passamos por um processo histórico. Deixa eu lhe interromper, senador, para me registrar. Você estava falando de educação, é importante registrar a presença dos alunos do projeto social Qualifica a Vida, do Instituto Brasileiro Pro Educação, Trabalho e Desenvolvimento, aqui de Brasília. Sejam bem-vindos. Estão assistindo uma sessão de pronunciamentos que nós chamamos não deliberativas, portanto, é a oportunidade dos parlamentares fazerem seus debates aqui dos assuntos que eles se tornam mais prioritários. Bem-vindos. Muito obrigado. Então, nós temos aqui justamente a oportunidade de ouro de tratarmos de temas importantes. Estamos tratando no nosso limite de gastos, que também vai ser um debate grande aqui. A PEC acaba de chegar aqui no Senado e nós estamos debatendo reforma do ensino, debatendo o limite de gastos e vamos ter um final de ano histórico aqui no Brasil, de discutirmos fatos da vida nacional. Eu não tenho dúvida de que o debate precisa ser feito, acima de tudo, senador Paulo Rocha, sem ideologia em cima, mas pensando no país. Nós estamos com muita briga ideológica, muita briga partidária, mas não temos pensado, às vezes, num país que precisa evoluir.
Muito obrigado, senador Paulo Rocha. E aqui, senador Paulo Rocha, quero também fazer um registro de que, nesse momento, está havendo o debate, a senadora Gleice, principalmente, que está aqui, está fazendo um debate ali na CAI, e eu tenho conversado com alguns senadores. Nós temos que ir para ali para fazermos esse debate. Por quê? Principalmente nós que fazemos parte da base do governo. Porque nós temos uma minoria muito organizada. Aqui nós fazemos debates duros com a zaga anterior da presidente Dilma, que é uma minoria muito organizada, e nós da base do governo precisamos fazer o quê? Esclarecer essas medidas. Senão, nós vamos ganhar no voto aqui e perder nas ruas. E é importante que o povo brasileiro compreenda isso. E eu não critico o papel. Às vezes temos debates duríssimos, as pessoas pensam que eu sou inimigo da senadora Gleice. Pelo contrário, ela é uma adversária muito forte, eu estou aprendendo muito aqui. E eu quero até fazer um esclarecimento, que depois eu fui ver a fita, falei, o que foi que a senadora Gleice ficou tão brava esses dias ali? Aí fui ver, o senador Paulo Rocha, o senador Cristóvão tinha dito o seguinte, nós temos que acabar com a mentira. E eu fiz uma provocação aqui, eu falei, então vai acabar com o PT. E eu vi que ela ficou brava de lá, eu fui rever a fita, então eu quero fazer o esclarecimento, jamais quero que acabe o PT, até porque o PT faz parte dessa história, eu dizia agora há pouco, que dos embates que o PT sempre levantou, é um partido histórico e tem, lógico que tem que ter partidos orgânicos e tem demonstrado que é aguerrido tanto quando está na situação quanto como está na oposição, principalmente quando está na oposição. Por isso que eu falo, precisamos reorganizar o nosso time, senão essa maioria organizada vai perder para esses 4 aqui. Mas concedo a palavra à senadora Gleisi Hoffmann. Muito obrigada, senadora. 4 agradeço. Não, 10. 10. Agradeço a parte concedida por Vossa Excelência. Que bom essa sua colocação sobre o seu espírito democrático, porque realmente me preocupou muito quando Vossa Excelência falou que tinha que acabar com o PT. Divergências nós vamos ter sempre, até porque a sociedade é plural. Agora, também jamais acho que tenhamos que acabar com qualquer partido de direita que eu não concorde. Os partidos têm direito a existir e o debate é fundamental para a democracia e para o avanço da sociedade. Mas eu pedi a parte, senador, justamente por conta do debate da PEC 241, agora é a PEC 55 no Senado. Nós temos que nos acostumar com um novo número, a PEC 55. PEC PSD. PSD, é o número do PSD. E a importância que tem para debater. Eu quero lamentar, porque nas 2 últimas audiências públicas que nós fizemos na CAI, o governo não mandou nenhum representante. Nós ficamos apenas com os expositores contrários e críticos à PEC. E isso é muito ruim para o debate, porque, como disse Vossa Excelência, nós precisamos ter um debate e o governo tem que esclarecer por que está optando por cortar só a despesa, não mexer na progressividade tributária, não cortar juros e despesas financeiras, e não tinha ninguém. E uma outra situação que foi ruim é que nós tivemos até um questionamento por parte de um senador da base do governo que não poderíamos realizar aquela audiência pública, porque era uma audiência pública que tinha sido convocada para tratar da progressividade tributária e nós colocamos a progressividade tributária como uma alternativa à PEC. E os 2 expositores que foram lá fizeram exposições brilhantes sobre a progressividade tributária, mostrando quão injusto é o nosso sistema tributário hoje, que o pobre paga mais imposto do que o rico. Só para Vossa Excelência ter uma ideia, quando a gente pega o imposto de renda, quem ganha até R$24 mil por ano tem isenção do imposto de renda de apenas 7,6%. Quem ganha mais de 1 milhão por ano, média 4 milhões, tem isenção de 67%. É uma injustiça. Então, nós estamos cortando as despesas, que são medidas progressivas para enfrentar a pobreza, a fome, para enfrentar a diferença de renda que nós temos no Brasil, e não estamos mexendo com os ricos. É o andar de baixo, são os pobres que vão pagar a conta. Isso é tão claro que até a nota da CNBB, que eu li dessa tribuna hoje, deixa isso explícito. Mas eu quero contar com Vossa Excelência, sei da posição de Vossa Excelência, sei
sei que Vossa Excelência é a favor da PEC, mas para que a gente possa fazer um debate na CAI sobre essa PEC. Nós não vamos ter agora, dia 1º, que é terça-feira, audiência pública, porque, infelizmente, o requerimento que eu apresentei na sessão passada, retrasada, e eu não estava, tinha ido numa missão fora, não foi aprovado. O senador Raimundo Lira não quis colocar para votação. Então, nós não temos audiência pública. O que eu estou sugerindo? Nós temos uma pauta deliberativa. Toda a pauta deliberativa da CAI, ou ela cria despesa, ou ela cria uma renúncia tributária. Não tem outro jeito. Ela fala sobre despesas e receitas, tem impacto no orçamento da União. Não tem como a gente deliberar sobre esses temas se isso é objeto de uma mudança profunda no orçamento da República. Então, a minha proposta, eu quero fazer um comunicado à CAI no início da reunião, e por isso estou falando com Vossa Excelência e queria pedir esse apoio, um comunicado sobre a PEC, a 55, que veio para o Senado, e que a gente possa, entre os senadores, debatê-la. Nós não vamos ter ninguém de fora, mas que os senadores possam procurar colocar suas dúvidas, suas impressões, que a gente possa esclarecer. Podemos até ter técnico da casa que possa falar e possa esclarecer, mas que a gente use esse espaço da CAI para fazer esse debate, porque eu não tenho dúvidas, senador Zé Medeiros, que essa é a matéria mais importante que nós temos para debater no Senado da República. Não tem outra. Ela mexe com a vida do povo brasileiro, ela mexe com a Constituição Federal, ela mexe com a estrutura das finanças públicas. Qualquer outro tema que a gente vai debater na Comissão de Assuntos Econômicos é muito, muito, muito pequeno perante esse tema. E é um tema que já na próxima semana vai ser debatido numa audiência pública conjunta da CAI e da CCJ. Eu já conversei com o nosso presidente da CCJ a esse respeito e vai ser votada já no dia 9 na CCJ. Então, eu queria contar com Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência tem posição favorável à PEC, mas contar com Vossa Excelência, pelo espírito democrático que Vossa Excelência tem, que a gente possa travar esse debate, essa discussão nos lugares, nos mais amplos lugares, debates que nós temos como fazer aqui nessa casa, que é o Senado da República. Agradeço a parte, senadora Gleice, e acho muito interessante a discussão da PEC, até para a gente esclarecer, porque eu vejo muita gente assim, eu não conheço e não gosto. E é importante a pessoa saber do que trata a PEC, até para tomar uma posição, e eu não tenho dúvida de que talvez o grande culpado da gente estar nesse momento dessa discussão seja Cabral. Eu acho que ele devia ter trazido já nas caravelas a PEC 55, senador Paulo Rocha. Explico por quê. Nós, ao longo do tempo, a gente acostumou de que a gente podia tudo. Eu vou dar um exemplo, minha cidade, a capital do meu estado, Cuiabá. Nós temos um VLT, senador Paulo Rocha, a esqueleto de um VLT, que optaram por fazer um VLT, um sistema, o Velocity Transport Rapid, enfim. Tem um termo. E aí, o que acontece? Mais 2 minutos só e já termino, senador Paulo Rocha. O que acontece? Esse VLT está lá, arrebentando a cidade, está lá uma cicatriz no meio de Cuiabá, não sei quando vai ficar pronto, custa mais de 1 bilhão, construiu-se um estádio, e nós fizemos isso agora durante a Copa. Bem, eu não estou falando que a Copa foi uma coisa ruim, aliás, tirando o 7-1, a Copa foi uma coisa boa, mas a grande pergunta é, nós tínhamos dinheiro, e daqui para frente, com a PEC de limite de gasto, nós vamos ter que começar a escolher as nossas prioridades. A PEC, as pessoas falam, vão cortar aqui, vão cortar ali. A PEC não corta nada. A PEC diz apenas, a proposta de emenda constitucional 55, ela diz apenas que nós vamos ter um teto de gastos e que nós não vamos gastar além daquilo. E que nós vamos ter que condensar, começar a fazer, escolher, ter prioridades. Até agora, tudo para a gente era prioridade. Mas nós tínhamos uma vida irreal, uma vida virtual, uma vida financeira do país virtual. Tudo era prioridade e acabava que nada era prioridade. A nossa saúde, nós gastamos muito com a saúde, mas será que não temos que gastar melhor? Nesse momento está entubado lá na minha cidade um tio meu. Senador Paulo Rocha, um homem saudável, assim, da idade de Vossa Excelência, muito novo ainda, foi no hospital há 2 meses atrás, sentindo uma dor, foi no pronto-socorro. Deram um comprimido para ele e mandaram ele para casa. Ele voltou na mesma semana com dor.
O médico olhou para ele, deu mais um comprimido, mandou ele para casa. Uma terceira vez, ele veio, mais um comprimido. E, por fim, quando ele veio, ele já veio passando muito mal. Uma pedra na vesícula, acho que tinha descido para o pâncreas. Ontem tivemos a notícia que o pâncreas dele derreteu e que ele está com sérias dificuldades de saúde. Quer dizer, nós pagamos um dinheiro terrível, caríssimo, por esse sistema básico. Aí eu pergunto, funciona? Se alguém quebrar a coluna, vou dar outro exemplo. No final de semana recebi um telefonema, e o senador Paulo Rocha com certeza recebe desses telefonemas muitas vezes. As pessoas pedindo UTI. Não tem UTI no país, em lugar nenhum, é uma falta. E aí a pessoa falou, olha, precisa fazer uma cirurgia urgente, que fulano quebrou a C1 e a C4, as vértebras, e está sem os movimentos, mas o médico disse que tem como recuperar se fizer uma cirurgia urgente. Eu falei, final de semana... E falei, não tem como, essas coisas são por filas no SUS. Mas vamos ver na segunda-feira o que é que a gente pode fazer. Segunda-feira, liguei para pegar os dados e ver o que podia fazer. Ele falou, não, ele faleceu. Eu estou contando esses dois casos aqui para ver como é que é o sistema que nós estamos todos. Porque esses nossos gastos todos que nós estamos tendo, eles não estão sendo eficazes, os serviços não estão chegando. E já concluo, senador Paulo Rocha. Então, o povo não está satisfeito com a educação, não está satisfeito com a saúde, e quer que alguma coisa aconteça. E essa PEC, ela tem uma importância, ela pode não ser perfeita, mas ela tem uma importância. Ela vai nos forçar a fazer o debate da reforma tributária que a senadora Gleice citou aqui. Ela vai fazer com que a gente se mexa e mexa nesse pacto de federação. Ela vai fazer com que a gente condense. O que é importante? Bom, nós precisamos ter segurança nacional, e aqui está o comandante, um dos comandantes da aeronáutica, o representante parlamentar aqui nos visitando. Nós temos as forças, nós precisamos ter a proteção do país, precisamos ter segurança, precisamos ter saúde e educação. Bom, então nós vamos investir nessas áreas. Precisamos de uma fronteira bem protegida para termos uma segurança dentro do país. Então nós vamos investir nessas áreas. Nós podemos construir um estádio bonito? Não, não podemos, porque nós não temos dinheiro. E aí nós vamos começar a ter um modelo de país. Vamos fazer o debate, sim. Então, fica essa fala aqui, senador Paulo Rocha. Nesse dia, te agradeço muito por ter concedido o tempo, mas faço essa fala justamente preocupado, porque nós temos muitos desafios pela frente. Vamos fazer o debate político e vamos fazer com que esse país possa trilhar nos trilhos que ele merece. E terminando, aproveito para registrar lá no meu estado a festa do boi na cidade de Mirassol, e mando um abraço ao prefeito Elias Leal e agradeço por todos que acompanharam aqui a nossa fala. Muito obrigado, senhor.